Discovery na escola. Em nosso programa de hoje vamos explorar as pistas genéticas e arqueológicas que levam os cientistas a procurar nosso antepassado mais remoto na África, a origem do homem. Você vai ver como as alterações do clima afetaram a evolução e as migrações humanas. E como a reconstrução de um crânio feita por médicos legistas serve de elo com o nosso passado. Preste atenção nas perguntas, nas atividades e nas fontes indicadas ao fim de cada segmento. Pense nisso antes de ver o primeiro segmento de África, a origem do homem, parte 1. Pense em como a geografia afetou o trajeto da migração humana há milhares de anos. Que papel o clima teve sobre a influência das primeiras migrações humanas? Enquanto assiste ao programa, procure fatores que fizeram os humanos migrarem para terras novas. Discovery na escola apresenta agora África, a origem do homem, parte 1. Esta mulher é a mãe da humanidade, a Eva genética da qual todos nós descendemos. Ela morou na África Oriental há 250 mil anos e toda a população da Terra descende dela. Suas filhas e netas levariam os humanos modernos para além da África, populando assim o resto do mundo. Essa foi a jornada mais incrível e mais importante jamais empreendida pela humanidade. África, a origem do homem. Há 150 mil anos, o mundo estava sob a influência de uma idade do gelo. As calotas polares tinham avançado. O nível dos mares baixado 120 metros. E o norte da África era um enorme deserto com pequenas ilhas de vegetação. Nessas ilhotas verdes havia pequenos grupos de pessoas. Eram os primeiros humanos modernos. Os arqueólogos podem nos descrever em detalhe como viviam esses homens modernos. Eles fabricavam ferramentas com muito capricho, compreendiam o passar das estações e sabiam quando a caça retornaria. Aprendemos tudo isso através da arqueologia, a partir das pedras e dos ossos encontrados em locais da África Oriental que foram ocupados continuamente por milhares de anos por humanos modernos. Mas para compreender quem somos e de onde viemos, é preciso examinar nossa herança genética. A Eva genética, a mulher da qual todos nós descendemos, não era a única mulher viva na época, talvez nem mesmo a mais fértil. Mas seus genes mitocondriais tiveram mais sucesso e foram os únicos a sobreviver. Quem quer que esteja vivo hoje leva consigo um traço que revela que essa mulher é a única ancestral comum a todos nós, uma parte do nosso DNA, conhecida como DNA mitocondrial. O DNA é a matriz da vida. É ele que cria o nosso código molecular e faz com que cada um de nós seja único, diferente de todos os outros. Os mitocôndrios são minúsculas estruturas presentes em quase todas as células humanas. Eles são partes separadas do nosso DNA cromossômico, que dita a nossa altura ou a cor dos nossos olhos. Os homens os herdam de sua mãe, mas não são capazes de passá-los adiante. Nas mulheres, eles são passados de mãe para filha através de gerações sem conta e permanecem quase que imutáveis. É por isso que somos capazes de identificar nossos antepassados mais distantes, chegando até a Eva genética e suas filhas. A professora Rebecca Cowan foi uma das pioneiras na descoberta dessa pista super importante. Comecei a trabalhar com DNA mitocondrial para ver se ele me indicaria um caminho objetivo que me ajudasse a entender, assim como a outras pessoas, qual é a relação básica entre os humanos de todo o mundo. A nova ciência permitiria atingir esse objetivo. Quase que a cada geração ocorrem mutações inofensivas em alguma parte do DNA mitocondrial que deixam minúsculas marcas de sua influência. Essas marcas são como um código de barras e podem ser lidas da mesma forma como se lê esse código. As mudanças ocorrem a um ritmo bastante constante.
os cientistas descobriram que os grupos com marcas mais antigas são africanos que ainda vivem na África e desenvolveram a teoria de que eles talvez fossem os povos mais antigos do mundo. Eu colocava 20 descendentes de europeus e 20 negros americanos numa folha de raio-x e cada negro americano tinha características diferentes, enquanto todos os de origem europeia pareciam iguais. E continuamos a repetir essas experiências sem parar. Ao recebermos amostras de outras regiões, comecei a perceber que os padrões variavam e que todo esse conjunto de pistas novas baseadas nos mitocôndrios iria mudar a nossa maneira de pensar sobre os humanos modernos. Em 1987, a professora Cowan e seus colegas publicaram um trabalho no qual mostravam pela primeira vez que as marcas levam de volta à África, deixando claro que foi lá que surgiu a raça humana. O trabalho da professora está permitindo reescrever a história da humanidade. Através dele, já sabemos que as primeiras mutações tiveram lugar na África há talvez 150 mil anos e que ocorreram na nossa Eva genética. O professor Christopher Stringer, o maior paleoantropólogo inglês, participou do esforço para datar os crânios mais antigos pertencentes a humanos modernos. Este crânio é o mais próximo que podemos chegar do aspecto que teria a face da Eva mitocondrial. É um crânio bem completo, encontrado em sedimentos dentro de uma caverna e tem cerca de 120 mil anos. Esse era o rosto dela. Músculos e carne foram colocados sobre o crânio usando técnicas de medicina legal. Esse rosto nos dá a primeira ideia de como era nossa mãe genética há 150 mil anos. É o melhor que se pode fazer com relação a isso. Mas, se todos nós descendemos desta única Eva mitocondrial, de onde ela veio? Quem foram seus antepassados? Há 3,5 milhões de anos, apareceu na Terra uma quantidade de hominídeos que evoluíram lentamente até chegar a nós, os homens modernos. Mas não conseguimos rastrear o DNA mitocondrial além dessa Eva. Todas as linhas genéticas ancestrais desapareceram. A árvore genealógica de nossa família moderna começa com ela. Foi na África que nasceram todas as diferentes espécies humanas que perambularam por nosso planeta. Este enorme e isolado laboratório moldou os humanos ao longo de infindáveis ciclos que alternavam o verde com duras condições desérticas. E são os registros climáticos que nos oferecem a próxima pista. Os humanos modernos fizeram muitas tentativas de percorrer o longo caminho que os levaria para fora da África, procurando se estabelecer em outras partes do mundo de então, mas não conseguiram sobreviver. Essa luta contra o ciclo de seca e enchente fez com que nossos antepassados, que caçavam e colhiam frutos e raízes, percorressem milhares de quilômetros. Este grupo que seguiu a caça para o norte passou pelo Egito e chegou à Palestina, mas não há vestígios de seu DNA no mundo de hoje. Os registros climáticos indicam um congelamento global rápido e devastador que transformou todo o Oriente Médio em deserto. Eles ficaram presos no corredor do norte, acima do Saara, e não havia possibilidade de retornarem, nem locais que oferecessem refúgio adequado. Nem eles, nem nenhuma de suas linhagens sobreviveram. Todos eles morreram durante uma seca inclemente que ocorreu há cerca de 110 mil anos. Os numerosos esqueletos que foram encontrados em cavernas de Israel, nos sítios de Cafzé e de Sku, nos demonstram que havia humanos modernos fora da África há mais de 100 mil anos. Eles poderiam ter subido o corredor do Nilo, atravessado o deserto do Sinai e chegado ao Oriente Médio, mas parece que não foram muito mais longe. Eles entraram no que pode ser comparado a um beco sem saída. Passaram-se 40 mil anos até que eles tentassem novamente. Há cerca de 80 mil anos, o planeta começou a esfriar mais uma vez. As calotas polares voltaram a avançar, secando as terras. A vida se tornou muito mais difícil. Toda a região da África começou a secar e a água potável também começou a desaparecer. Os registros do nível dos oceanos indicam uma baixa acentuada no nível dos mares à medida que a água de todo o planeta passou a ficar retida no gelo que avançava. A caça tomou o rumo do norte e nossos antepassados, que caçavam e colhiam frutas, foram forçados a se tornar pescadores e viver à beira do mar.
Esta é a nossa nova Eva, nossa nova família, descendentes diretos das filhas da Eva genética original, vivendo agora na costa, sobrevivendo às custas do que podiam colher no mar. Nossa sobrevivência sempre dependeu do clima. Se o clima era bom, podíamos nos espalhar pelo mundo. O domínio de um território maior significava mais comida, mas a idade do gelo congelou o mundo e os desertos se expandiram, forçando nossos grupos a permanecerem em territórios menores. Empurrados para a costa, a dieta dos humanos modernos passou a ser limitada a pescado, mexilhões, ostras e mariscos. Mas o Mar Vermelho foi ficando cada vez mais salgado, tornando muito difícil a pesca e a coleta de crustáceos. Quando a coleta à beira-mar e os peixes fisgados à ponta de lança não eram mais suficientes para sustentá-los, eles não tinham mais escolha. Para sobreviver, eles teriam de se deslocar para outra região. Do outro lado do Mar Vermelho ocorriam chuvaradas incertas que tornavam verdes os convidativos morros do Iêmen. Os cientistas sempre acharam que nossos ancestrais haviam migrado da África em muitas levas, grupo após grupo. E se acreditava que eles seguiam sempre no sentido norte através do Egito e do Estado de Israel de hoje. Mas a trilha de DNA conta uma história bem diferente. O professor Stephen Oppenheimer é uma das maiores autoridades mundiais na pesquisa desenvolvida hoje sobre a trilha do DNA. Ao comparar a árvore genealógica genética com os dados das variações climáticas da pré-história, ele chegou à extraordinária conclusão de que nossos ancestrais saíram da África por uma única rota, mais ao sul. Esta praia fica na costa oeste do Mar Vermelho. É o lado africano. Daqui dá para ver as montanhas do Iêmen do outro lado. Eu creio que foi por aqui que nossos ancestrais atravessaram para empreender sua jornada pelo resto do mundo. Este estreito é conhecido pelos pescadores daqui como o Portal da Tristeza, por causa das violentas correntes marítimas que cruzam esta faixa de mar. Mas, há 80 mil anos, o nível do mar estava 45 metros mais baixo. Com isso, apareceu uma série de ilhas e recifes, permitindo que nossos antepassados atravessassem o estreito sobre uma espécie de caminho das pedras para chegar ao Iêmen. Havia duas rotas para sair da África. A que levava ao Médio Oriente através do norte do Mar Vermelho, cruzando o Canal de Suez, e outra aqui ao sul, através do Portal da Tristeza, levando ao Iêmen e seguindo a costa da Arábia, à Índia. Ambas as rotas são factíveis, mas, para seguir a do norte, nossos ancestrais teriam de cruzar o deserto do Saara, que naquela época ainda era mais seco do que é hoje. Aqui ao sul, bastava cruzarem esta faixa estreita de água de apenas 16 quilômetros de largura para chegar ao Iêmen. Por aqui, eles podiam chegar a uma região confiável. Os que sobreviveram à travessia, os que não sucumbiram aos perigos do Portal da Tristeza, chegaram a uma terra virgem. Era a nova fronteira do início do resto do mundo. Sabemos que as filhas da Eva genética estavam entre os sobreviventes, porque delas descendem todos os humanos do mundo fora da África. A nova ciência de rastrear o DNA permite grandes avanços. Usando uma única linha contínua de DNA mitocondrial, os cientistas montaram uma enorme árvore genealógica que também mostra as marcas de mutação. Identificando as marcas no tempo e no espaço, o estudo mostra que uma vez fora da África, nossos ancestrais se dividiram, indo alguns para o noroeste, outros para o sudeste. Depois de deixar a África e o Iêmen, eles se separaram para sempre e nunca mais se encontraram. Quanto mais isolado estiver um determinado grupo, mais rapidamente a linha do DNA mitocondrial chega não a uma só pessoa ou mesmo um grupo, mas a uma clara linha de DNA mitocondrial. Algumas mulheres não têm filhas, algumas filhas não sobrevivem e, no fim, só sobrevive uma linha. Em isolamento total, eles só podiam se reproduzir dentro do grupo.
O mapa genético mostra que são necessários cerca de 1000 anos para que as linhas mitocondriais sejam reduzidas a apenas uma linhagem genética compartilhada por todos os povos não africanos através de toda a história. E é essa linha única que convence o professor Stephen Oppenheimer de que ele está correto quanto à nossa ascendência africana. Eu acho que as implicações do único êxodo da África são enormes. Para começar, há o fato simples de que os australianos, os habitantes da Nova Guiné, do sudeste da Ásia, os chineses, os índios das Américas, os europeus e os indianos descendem todos do mesmo pequeno grupo. Isso significa que nos últimos 80 mil anos, aquele pequeno grupo diversificou-se enormemente, gerando populações fisicamente distintas em regiões diferentes do mundo que se adaptaram física e culturalmente aos novos ambientes que encontraram e exploraram. As famílias que descendiam da Eva genética e que haviam saído da África se instalaram no Golfo Pérsico e aguardaram até que as mudanças climáticas permitissem que elas se deslocassem. Seus descendentes formariam os povos do Oriente Médio, que se espalhariam para o norte, chegando à Europa 40 mil anos depois, para finalmente fundar as vibrantes metrópoles que conhecemos hoje. Outros se deslocaram ao longo do Golfo, para leste, colhendo frutos do mar ao longo da costa do Oceano Índico, procurando locais mais quentes e mais acolhedores onde pudessem parar. Em menos de 6 mil anos após chegarem às praias do Iêmen, nossos ancestrais chegariam à Malásia, comendo o tempo todo. A mais de 9 mil quilômetros da África, nossa família vive agora no interior da selva do sudeste da Ásia. Eles são os descendentes de Eva. Seus corpos começam a se adaptar às condições da selva. Longe do sol inclemente da África, suas peles ficam mais claras e sua altura diminui por falta de carne. Não há evidência arqueológica clara da presença dos humanos modernos desde sua saída da África até sua chegada à Austrália. Nunca se encontraram crânios, nem esqueletos, nem túmulos que comprovassem essa espantosa migração. O nível do mar era 50 metros abaixo do que é hoje, por isso tudo que a nossa família deixou para trás durante sua jornada pelas praias foi coberto pelo mar, só restando a trilha genética. Só na Malásia, volta-se a encontrar pistas que permitem o preenchimento das lacunas. A grande erupção do vulcão Toba, que ocorreu em Sumatra há 74 mil anos, foi a maior explosão dos últimos 2 milhões de anos. A fumaça atingiu 40 quilômetros de altura, mergulhando o mundo em 6 anos de escuridão e inverno vulcânicos. O norte da Malásia, a Índia e o Oriente Médio foram cobertos por um manto letal de cinza vulcânica. A grande explosão do Toba foi o evento mais destrutivo dos últimos 2 milhões de anos e nos fornece pistas positivas quanto à jornada da nossa família. Esse é o povo Samang, caçadores-coletores que vivem no interior da selva na península de Leyte. Com uma coloração de pele bem mais escura do que a de outros povos malásios que os cercam, eles fazem parte do grupo Orang Asli. O professor Stephen Oppenheimer acha que eles talvez sejam os remanescentes mais próximos de nossa família saída da África, que passou por aqui há 74 mil anos. Se nossos ancestrais passaram por aqui durante sua viagem da África para a Austrália e a Nova Guiné, é provável que tenham deixado sua marca genética. E já sabemos, através de levantamentos feitos anteriormente, que os Orang Asli, um grupo de tribos que vive na Península Malay da Malásia, estão entre os povos mais antigos desta região, sendo que os Samang talvez sejam os mais antigos de todos eles. O professor Stephen Oppenheimer veio a esta vila isolada dos Samang coletar amostras de DNA. Ele espera que elas confirmem a sua teoria.
Se minha teoria sobre a saída deles da África há 80 mil anos estiver correta, eles teriam viajado cerca de 9 mil quilômetros para chegar até aqui em 6 mil anos, para poder estar aqui a tempo de assistir à grande explosão do Toba. Isso significa uma velocidade de 1,5 km por ano, o que é perfeitamente factível para o estilo de vida nômade que eles levavam ao longo das costas. Mas para determinar se eles pertencem ou não àquele primeiro grupo que saiu da África, precisamos examinar sua linha genética, principalmente o seu DNA mitocondrial. Isso nos dirá se eles descendem diretamente das filhas da Eva que nasceram logo que os humanos modernos saíram da África. Se suas linhas genéticas forem diferentes de quaisquer outras, isso sugeriria que eles estão isolados desde aquela época, há 70 ou 80 mil anos, e que eles se desenvolveram em completo isolamento. Por outro lado, é possível que descubramos que suas linhas antecedem as dos povos que vivem mais à frente, como os da Austrália e da Nova Guiné. É apenas através do rastreamento genético que se poderá dizer o que ocorreu. A pesquisa genética pode vir a provar que os Samang são uma raça anciã, mas não pode nos dizer exatamente quando eles chegaram aqui. Temos de encontrar novas pistas que validem a teoria. Estas ferramentas primitivas foram encontradas num vale coberto por floresta chamado Kota Tempen, perto de Panang. Há outros sítios por perto com o mesmo tipo de ferramenta. O que as tornam tão interessantes é que elas estão enterradas em cinzas do vulcão Toba, cuja explosão ocorreu há 74 mil anos. A professora Zuraina Majid estava procurando pelo antigo leito de um rio quando encontrou o sítio de Kota Tempen. O que a professora Majid encontrou foi, na realidade, uma oficina de ferramentas de pedra, que podia ser identificada como tendo 74 mil anos de idade. As cinzas cobriram o piso da oficina, e essa cinza foi datada como tendo 74 mil anos. Isto é um martelo de pedra que eles usavam e pode-se ver como a empunhadura dele é boa. Este era o lado usado para bater. Este é um machado, de um tipo muito comum na Ásia e no sudeste da Ásia. O que eles procuravam fazer era o ângulo da face. O ângulo da face tinha que ser correto. E a linha de corte tinha que ser afiada. Isto era usado para o trabalho pesado. É pesado e bem afiado. Talvez tenha sido usado para derrubar árvores. Kota Tempen também revelou um homem que tinha uma mente complexa. A tecnologia das ferramentas de pedra deles revela uma mente racional, sistemática e organizada como a mente do Homo sapiens. As ferramentas do sítio leste de Kota Tempen são cruciais para datar a presença dos humanos modernos no sudeste da Ásia. Elas constituem a primeira evidência tangível da grande jornada da África para a Austrália. Combinadas com os testes genéticos do professor Stephen Oppenheimer, elas poderiam se transformar em provas concretas de nossa migração pré-histórica. Será que ele encontrou a pista de que precisava? Agora podemos ter certeza de que nossos antepassados passaram por aqui há 74 mil anos. Naquela época, o nível do mar havia baixado 40 metros. A maioria das ilhas do sudeste da Ásia estavam unidas e formavam um continente chamado Sunda. Os sobreviventes do inverno vulcânico do Toba levariam nossa jornada genética ao seu próximo e grande passo: chegar ao continente desconhecido da Austrália. África, a origem do homem. Fim da parte 1. Agora que você já assistiu África, a origem do homem, parte 1, fale sobre: por que o DNA mitocondrial é mais útil que o DNA nas pesquisas sobre migração humana? Aponte as vantagens e as limitações do DNA mitocondrial para seguir os passos dos primeiros humanos. Pesquise outras aplicações para o DNA mitocondrial.
Como os cientistas usam o DNA mitocondrial. Para que você possa aprender mais sobre este assunto, o Descobre na Escola sugere que você leia o artigo Gen Extract More of Illus Humans First Itineraries, no endereço da internet que aparece na tela. Peça também à sua bibliotecária para ajudá-lo a explorar os vários recursos que sua biblioteca oferece. Pense nisto antes de ver África, a origem do homem, parte 2. Os arqueólogos analisam artefatos, levando em conta seu contexto, sua história e ciência para recriar o passado. Discute exemplos específicos de achados arqueológicos. Por que é importante estudar o passado? Que novos métodos para estudar o passado foram inventados recentemente? Descobre na Escola apresenta agora África, a origem do homem, parte 2. África, a origem do homem, parte 2. Este é o segundo grande êxodo na migração da humanidade pelo mundo afora. Mas desta vez, não há colinas verdejantes do Iêmen para garantir segurança após a travessia. Por que eles se arriscariam a empreender uma aventura tão perigosa sem mesmo saber se poderiam desembarcar quando chegassem? Alguns cientistas acreditam que eles tenham sido empurrados pelo vento e desviados de sua rota, chegando a uma costa desconhecida por acidente. Mas novas pistas obtidas através da análise de DNA negam essa versão. O levantamento genético mostra que os aborígenes australianos têm linhas genéticas que só existem neles, vinculando-os diretamente às primeiras filhas de nossa Eva que saíram da África. Uma tal quantidade de linhas levadas por tantas mulheres que chegaram num espaço de tempo tão curto sugere uma travessia intencional, não por acidente, em uma jangada. O primeiro grupo chegou a 70 mil anos. Outros grupos o seguiram durante os 5.000 anos seguintes, todos descendentes de nossa Eva, cujas filhas haviam escapado da África. Os aborígenes da Austrália são um povo ancião, mas eles não se parecem mais com seus ancestrais que chegaram há tantos milhares de anos. Seus corpos se adaptaram às árduas condições do deserto, mantendo as características necessárias para as funções de caçador e coletor. Por baixo da pele, nós somos todos muito parecidos. O nosso DNA mostra que viemos todos de um reservatório muito pequeno de genes. Mas, se todas as pessoas do mundo descendem praticamente dos mesmos genes, por que somos tão diferentes uns dos outros? Isso se deve, na maior parte, à seleção natural e à adaptação ao meio ambiente. A seleção sexual é crucial. E o clima molda o corpo. Quanto mais frio o ambiente, mais baixos e atarracados nos tornamos para reter calor. A altura está relacionada com a dieta. Os asiáticos perderam estatura depois que o arroz se tornou seu alimento básico e estão crescendo de novo à medida que a carne retorna à sua dieta. Ninguém sabe por que os asiáticos têm aqueles epicantos ou olhinhos puxados. Isso pode ter sido desenvolvido como proteção contra o frio. A diferença mais óbvia e chocante é a cor, e isso também faz parte de nossa herança genética. Nina Jablonski é uma cientista que executa uma pesquisa de ponta sobre a evolução da cor da pele. Ela estava investigando a importância do ácido fólico no desenvolvimento dos fetos quando tropeçou sem querer na resposta. Eu comecei a pesquisar a evolução da cor da pele para preparar uma aula para minha classe há mais de 10 anos. A preparação para aquela aula foi muito interessante. Eu percebi que se sabia muito pouco sobre a evolução da cor da pele e o que se sabia não era muito convincente. Durante a preparação daquela aula, eu encontrei um trabalho científico que mostrava que havia uma correlação interessante entre a radiação ultravioleta e uma biomolécula muito importante chamada folato. O ácido fólico é crucial para o desenvolvimento do embrião humano e um excesso de radiação ultravioleta destrói esse ácido.
Por isso, nossos ancestrais que viviam na África tropical precisavam ter a pele preta para garantir a sua própria sobrevivência. Mas uma quase ausência de radiação ultravioleta impede a formação da vitamina D, causando raquitismo, que pode matar. Assim, quando eles migraram para o norte, onde quase não havia sol, eles tiveram que se tornar mais claros, também para sobreviver. Nina desenvolveu uma equação evolucionária bastante simples. Em 50 mil anos, a raça humana espalhou-se pela maior parte do mundo oriental, da África à Índia, para o sul até a Ásia e cruzando os mares até a Austrália. Na maior parte desse tempo, o mundo sofria uma idade do gelo bastante feroz. Camadas de gelo cobriam boa parte do hemisfério norte, secando os mares e fazendo crescer os desertos. Mas o clima começou a mudar, dando início a novas viagens. Durante a migração épica pelas praias da África até a Austrália, nossa família deixou colônias pelo caminho e elas fizeram suas próprias viagens. Um grupo atravessou a Ásia, chegou à China e foi mais além ainda. Outro saiu do norte da Índia e cruzou os Himalaias. E outro permaneceu aqui, no Golfo Pérsico. Grandes lagos de água potável permitiram que nossas famílias vindas da África colonizassem estes bolsões de vegetação luxuriante cercados pelo deserto. Esta região foi ocupada sem interrupção por mais de 30 mil anos, mas os ossos e artefatos desses povos ficaram submersos quando o nível do mar subiu. Há mais ou menos 50 mil anos, as linhas genéticas começaram pela primeira vez a se espalhar no sentido norte, chegando à Europa. Mas ninguém sabia exatamente quando isso teria ocorrido. Se os humanos modernos conseguiram chegar à Austrália há mais de 70 mil anos, por que só teriam chegado à Europa há 50 mil anos? É uma viagem muito mais curta. O professor Stephen Oppenheimer acredita ter a resposta. Eu acho que a resposta para essa pergunta é que eles estavam presos. Eles não podiam subir para o Oriente Próximo, para Israel e para o Líbano, porque havia um grande deserto no caminho. Esse deserto era a região formada hoje pela Arábia Saudita e pela Líbia. E entre 50 mil e 80 mil anos atrás, ela era completamente impenetrável. O clima era tão seco que a chamada Rota do Crescente Fértil, que vai do Golfo à Europa, cruzando o Líbano e Israel, estava fechada. E então, há 50 mil anos, houve uma súbita melhora no clima. Depois de séculos de domínio do deserto, as chuvas chegaram. As monções ficaram mais fortes na Arábia e na Índia, e o crescente fértil se abriu. Os rios transbordaram e a caça tomou o rumo do norte. Nossas famílias e nossas linhas genéticas seguiram a caça. Eles caminharam para o norte, partindo do Golfo Pérsico e penetraram no crescente fértil, seguindo os rios que medeiam entre as montanhas Sagros e o deserto da Síria. Há a ideia arraigada de que os europeus vieram através do norte da África, mas as provas colhidas pelo professor Stephen Oppenheimer não dão apoio a essa ideia. A evidência genética não confirma de forma alguma essa ideia. Não há evidência de ramificações anteriores e, na realidade, apenas uma das ramificações que povoaram o mundo é encontrada na região europeia. É claro que isso perturba muitas ideias estabelecidas acerca das origens dos europeus e nos força a considerar o fato de que os europeus também descendem da mesma família que saiu da África através da rota meridional. Essas famílias fundaram as primeiras colônias de humanos modernos que se estabeleceram com sucesso no Oriente Médio, a Síria e Levante, uma terra que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, que são dois grandes rios que descem das montanhas da Turquia ao norte e chegam ao Golfo.
Aqui, eles aprenderiam a cultivar safras, domesticar animais, tornando-se os primeiros fazendeiros. Os rios forneciam a água para irrigar as plantações. Havia muito peixe e muita taquara para fazer casas e barcos. E as palmeiras produziam grandes quantidades de tâmaras. Depois, seus descendentes construiriam as primeiras estruturas de pedra, que dariam origem às cidades da Mesopotâmia, Uruk e Sumer ao sul, Kish e as cidades muradas de Babilônia e Jericó. Havíamos dado os primeiros passos na criação das grandes civilizações que desenvolveram a escrita e a guerra e que fundaram os grandes impérios, tudo a partir de uma linhagem genética diretamente ligada à nossa migração para fora da África, há 80 mil anos. A partir dessas regiões, as famílias se espalharam rapidamente pelo Mediterrâneo, pelo sul ao longo da costa da Síria e pelo norte da África, atravessando a Turquia e os Balcãs, chegando à Europa. Esta é a nossa nova família. São descendentes diretos de nossos árabes dos pântanos do Golfo, entrando nos incógnitos territórios da Alemanha. Mas a terra que eles ocupam não está vazia. Outros haviam chegado lá antes deles. Os homens de Neandertal haviam sido os senhores da Europa por mais de 250 mil anos. O professor Chris Stringer é perito em Neandertais e o mundo deles. Esse povo ficou conhecido como Neandertal. Eles ficaram no centro de um debate sobre a evolução humana, pois poderiam ter sido nossos ancestrais, ou talvez representassem uma ramificação estranha da evolução humana. Eu tenho aqui um crânio mais completo do que o que foi encontrado no Vale de Neander, na Alemanha. Ele foi encontrado no início do século XX, na França, e nos mostra o aspecto da cabeça e da face do homem de Neandertal. Há um grande ressalto à altura das sobrancelhas, acima das cavidades dos olhos. A face toda é puxada para frente e há um nariz enorme. Não há queixo na mandíbula inferior. Hoje em dia, achamos que os Neandertais talvez tivessem se adaptado ao frio. Eles evoluíram na Europa por centenas de milhares de anos, sob condições mais frias do que as de hoje. E quanto ao seu formato, sua aparência física, eles eram baixos e atarracados, eram muito fortes. Esse nariz pode ter sido parte do mecanismo que permitia que eles respirassem ar seco e frio. Há uma ideia de que os Neandertais eram uns fortões idiotas, mas isso não é verdade. Eles eram completamente humanos. Seus cérebros eram tão grandes quanto os nossos. Eu acho que os Neandertais eram uma espécie diferente da nossa, mas uma espécie muito semelhante, como se fossem parentes. Talvez tivessem ancestrais comuns conosco. Quem sabe há apenas 500 mil de anos. Se for assim, os Neandertais eram totalmente humanos. Eles são 10 vezes mais próximos de nós do que os chimpanzés. Se por acaso eles cruzaram com os humanos modernos, seus genes desapareceram. Não há traço da presença desses genes em nosso mundo. Não se sabe bem por que eles desapareceram. Eles viveram lado a lado com o homem moderno por milhares de anos, mas no fim, talvez os Neandertais não pudessem se adaptar ao novo mundo e a seus espertos rivais com a velocidade necessária. Para preencher o vazio, chegaram ondas de humanos modernos vindos do Oriente Médio e da Rússia que se espalharam por toda a Europa. Os cientistas acham que com essas ondas vieram 4 linhagens de DNA mitocondrial. 4 bisnetas da nossa Eva da África. Elas chegaram entre 45 mil e 10 mil anos atrás. A maioria dos europeus modernos pode rastrear suas linhagens até elas. Os humanos modernos foram até onde puderam no continente europeu. Atrás de nós, deixamos claras pegadas genéticas que conduzem ao movimento de saída da África que ocorreu há 80 mil anos. O mundo voltara a esfriar num prenúncio de uma nova idade do gelo. Mas os humanos modernos haviam encontrado um local para se estabelecer a 16 mil quilômetros da África do outro lado do globo, e 6 mil anos depois teria início a invasão do Novo Mundo. Nossas linhagens genéticas haviam se espalhado em todas as direções a partir daquela rota meridional de saída da África.
E a última fronteira, as Américas, nos fazia agora marchar da Índia, do sudeste da Ásia e da China para o norte e para leste a partir das estepes mongóis da Sibéria, convergindo para o Estreito de Bering, a frágil faixa de terra que unia a Ásia às Américas. As Américas são um quebra-cabeça pré-histórico. Por muito tempo, os arqueológicos insistiram na afirmação de que ninguém havia chegado às Américas há mais de 15 mil anos. Mas informação recentemente obtida pelo estudo da trilha genética indica que nossos ancestrais atravessaram a Beríngia, uma ponte de terra que ligava a América do Norte à Ásia entre 25 e 20 mil anos atrás. Essa foi a última grande jornada para popular o mundo e todas as linhas genéticas conduzem a esse objetivo. Esses são os primeiros americanos. Há 25 mil anos, o mundo estava entrando numa das piores idades do gelo que tivemos de enfrentar. Com o gelo se aproximando, essa era a última chance de atravessar antes que ele fechasse a rota terrestre do Estreito de Bering, que ligava a Ásia ao Alasca e ao resto da América do Norte. Essa passagem permaneceria fechada por 8 mil anos. Na América do Norte, a grande camada de gelo laurenciana esmagou as planícies centrais, destruindo tudo em seu caminho, forçando nossos migrantes a descer a costa oeste até a América do Sul. Com o recuo do gelo, podíamos nos espalhar pela terra liberada. Há vestígios de um acampamento numa caverna de pedra sobre o rio Ohio, na Pensilvânia, chamado de Meadowcroft. O Dr. James Edelweijel chefiou a equipe de cientistas que escavaram o abrigo. Quando nós o encontramos, presumimos que ele não conteria qualquer material cultural, mas de fato havia uma quantidade de artefatos e outras indicações da presença humana, muitos milhares de anos antes do que se estimava como idade máxima dos povos do Novo Mundo. Espalhados pela superfície e em camadas mais profundas, em volta dessas fogueiras, há uma série de artefatos, entre os quais os mais notáveis são fragmentos de material para a fabricação de lâminas como este e lâminas que foram feitas deste material. O que distingue esses itens é que eles, além de terem sido fabricados, em sua maioria, por grupos mais recentes de paleo-índios das Américas, têm muita semelhança com lâminas do norte da China e datam de 28 ou 29 mil anos atrás. Na realidade, se colocassem cópias dessas lâminas numa coleção de lâminas chinesas, eu não poderia dizer a diferença. O que os vestígios de Meadowcroft nos sugerem, assim como dados que começam a emergir de outros sítios na América do Norte, é que não houve apenas uma migração de humanos para o Novo Mundo, como foi postulado nas últimas 2 décadas, mas houve de fato uma série de culturas ou emanações. Já se estabeleceu um padrão de entradas múltiplas para a migração para as Américas. Esses colonizadores iniciais trouxeram muitas linhas genéticas diferentes. Eles vieram da Sibéria, da China, da Ásia Central e até de bem mais ao sul, da Malásia e do Japão. Em 1996, um esqueleto conhecido como o Homem de Kennewick foi descoberto nas margens do rio Columbia, no estado de Washington. Quando ele foi trazido para Jim Chatters, um antropólogo legista, ele pensou de início que fossem os restos de um pioneiro do século XIX. Ele ficou assombrado quando a datação por carbono radioativo indicou que o esqueleto tinha 9.500 anos. Era o esqueleto mais antigo jamais encontrado na América do Norte. Mas o que realmente deixou Chatters intrigado foi que, apesar de sua idade, o Homem de Kennewick não se parecia com os índios americanos modernos. Seu crânio é caucasoide, não é mongoloide, e a reconstrução de sua face mostrou semelhanças claras com os Ainu que viveram no norte do Japão. O Homem de Kennewick foi muito surrado. Ele tinha várias costelas quebradas, um braço ferido e ferimentos no crânio, além de artrite no pescoço, nos joelhos e nos cotovelos, o que indica que ele não era mais um jovem.
Mas o que o distingue, o ferimento mais interessante do ponto de vista da medicina legal, é que ele tinha a ponta de uma lança incrustada na bacia. E o interessante quanto a essa ponta de lança é que ela é de um estilo que só se vê depois da morte desse homem, no leste do estado de Washington. Pode-se rastrear esse estilo descendo a costa da Colômbia Britânica até chegar ao estado de Washington, há uns 10 mil anos atrás, até 9 mil anos por datação de carbono. As pessoas que trouxeram essa ponta de lança, na qual se encontram vestígios com este estilo um pouco mais adiante no tempo, são muito parecidas com as dos índios americanos modernos. Por isso, parece que esse achado significa que um novo povo chegou à região com características do nordeste da Sibéria e começou a substituir os migrantes que haviam chegado antes. E o que isso sugere, numa visão mais ampla, é que se desenvolvia um conflito. Seria um conflito entre pessoas? Será que alguém ficou zangado por causa de motivo fútil? Ou será que essa morte fez parte de uma disputa por território entre populações que competiam entre si? E o fato de que isso ocorre numa época em que chegavam novos povos e de que o homem de Kennewick tem um aspecto diferente do dessas populações que chegavam. Os fatos sugerem que foi uma disputa por território. Agora, pelo ângulo de entrada e a velocidade de impacto, fica bem claro que essa lança vinha dirigida para ele e ele podia ver a lança chegando. Desde a morte do homem de Kennewick, as populações de humanos modernos incharam de milhares para milhões. Nós deixamos de ser caçadores-coletores e nos tornamos fazendeiros e comerciantes, habitantes de povoados e de cidades. Em vez de tribos, passamos a dominar impérios. Em 5.000 gerações, chegamos ao mundo moderno de hoje. Foram obtidas amostras de 5 pessoas em Chicago para rastrear suas árvores mitocondriais. Depois de analisar as amostras, os cientistas descobriram uma marcante conexão entre um grego e um índio americano. Você é grega, Angela. Angela Treques é grega e veio morar nos Estados Unidos. Leonard Malatari é um índio americano da tribo Cri. E ambos pertencem à mesma pequena e rara ramificação de nossa árvore genealógica, pois compartilham um ancestral comum que viveu há 30.000 anos, talvez no sudeste da Sibéria. Ao popular um mundo vazio depois de sair da África, alguns dos humanos modernos se dirigiram para o norte, chegando à Rússia Central. Ali nasceu uma filha que continha uma nova marca, que vamos chamar de X. Seus filhos se separaram. Alguns foram para o oeste em direção à Europa. Outros foram para o leste, atravessaram a Sibéria e chegaram à América. Treques e Malatari chegaram à América partindo de pontos opostos da Terra e agora se encontram pela primeira vez em Chicago. Há 80.000 anos, um minúsculo grupo de humanos modernos enfrentou os horrores do Mar Vermelho e deixou a África para sempre. Eles levavam consigo o futuro do mundo. Há 10.000 anos, eles já haviam chegado a todos os cantos do planeta. Essa foi a mais importante e mais incrível jornada que já realizamos. A ciência nos diz que há uma cadeia contínua que nos vincula com o nosso passado e com cada um de nós, pois todos nós compartilhamos da mesma herança genética deixada por nossa Eva ancestral. Talvez seja essa a mais importante mensagem que devamos transmitir no futuro. Continue assistindo. Vamos apresentar agora em Discovery na Escola assuntos para discussão e para atividades, além de fontes de pesquisa sobre África, a origem do homem. Agora que você assistiu África, a origem do homem, parte 2, discuta sobre: todos os humanos modernos descendem da mesma linha genética e são geneticamente similares. Por que as nossas aparências são tão diferentes?
Faça uma lista de fatores que afetam a altura, peso, cor da pele, formato dos olhos e outros aspectos da aparência física. Tente isso. O Neandertal e o homem moderno podem ter coexistido por 6 milhões de anos. Investigue os dois grupos e crie uma história ou um mural que mostre as diferenças e as similaridades entre eles. Para você aprender mais, Discovery na Escola sugere que você entre na página do Science Dale, no endereço da internet que aparece na tela. Peça a sua bibliotecária para ajudar você a explorar os muitos recursos existentes na sua biblioteca. Versão brasileira Sincrovídeo.